quando você observa as notícias que atravessam fronteiras e chegam até sua casa, já percebeu como a violência parece querer redefinir o valor da vida? Veja comigo o que seus olhos encontram ao ouvir sobre ruas tomadas pelo medo, famílias separadas pela dor e corações cansados de esperar por paz. Pergunto-lhe com sua vida: quando a dignidade humana é ferida diante de todos, onde você a procura para não se perder junto com ela? Eu caminho com você por esses dias inquietos, não para oferecer respostas rápidas, mas para convidá-lo a olhar com mais atenção. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27. Leia devagar. Criou Deus o ser humano, à sua imagem. Observe cada palavra. Não está escrito em tempos de paz, nem quando tudo está em ordem. Está escrito: simplesmente criou. A dignidade não nasce das circunstâncias. Ela precede o caos. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. Quando você compara essas palavras com o que vê hoje, cidades em tensão, jovens armados, autoridades confusas, algo muda dentro de você. Note como a violência tenta convencer o mundo de que algumas vidas valem menos. Mas repare, a imagem não se apaga porque a noite se torna mais escura. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Quanto mais a dignidade é negada publicamente, mas ela precisa ser guardada silenciosamente no coração. Volte seus olhos agora para o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31. Leia comigo. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Observe, o verbo não é apenas ferir o outro. É ferir o Criador no reflexo do outro. Quando você escuta sobre violência no Equador, ou em qualquer lugar, experimente não enxergar números, mas rostos. Pergunte-se que imagem está sendo desprezada aqui. Não digo isso para acusar, mas para despertar discernimento. Em tempos assim, muitos se perguntam: onde está Deus? Talvez a pergunta mais silenciosa seja outra: onde está o cuidado pelo próximo? Quando o medo assume o controle, veja como a Escritura não promete a ausência de conflitos, mas convida à preservação do valor humano, mesmo dentro deles. Abra agora o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Leia com calma. O que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Observe este detalhe comigo. Eu não disse o que sentistes, mas o que fizestes. A dignidade se manifesta em gestos pequenos, quando o mundo grita em violência. Enquanto você reflete sobre isso, permita-se guardar uma pergunta no coração. Em meio ao barulho das armas e das manchetes, como você pode reconhecer e proteger a imagem de Deus no outro hoje? Enquanto você sustenta essa pergunta em silêncio, caminhe comigo um pouco mais fundo. Existe algo que quase sempre passa despercebido. Quando a violência se intensifica, ela não começa apenas nas ruas, mas nos olhares que se acostumam a não ver. Observe este detalhe comigo. Antes que a dignidade seja retirada, a força ela costuma ser esquecida aos poucos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Leia devagar, como quem escuta um sussurro em meio ao ruído. Foi-te revelado, ó ser humano, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Perceba a simplicidade dessas palavras. Não há estratégias, não há discursos grandiosos, apenas 3 movimentos do coração. Poucos notam como eles se tornam mais difíceis. Exatamente quando o mundo pede respostas rápidas. Quando você olha para contextos marcados pela violência, talvez espere ações extraordinárias. Mas observe, a Escritura insiste no ordinário: justiça no trato diário, misericórdia no encontro com o outro, humildade para reconhecer limites. Compare isso com o que você vê hoje. Algo não soa contrastante. Em tempos de medo, a justiça costuma ser confundida com vingança, a misericórdia com fraqueza e a humildade com silêncio imposto. Leia agora comigo o Salmo 82, versículo 3. Defendei o fraco e o órfão. Fazer justiça ao aflito e ao necessitado.
Note que não é um chamado ao controle, mas ao cuidado. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Proteger a dignidade do outro não exige poder. Exige atenção, e a atenção é algo que o medo tenta roubar de você. Talvez você se pergunte como isso se aplica. Quando a violência parece estrutural, repetida, cansativa, observe este detalhe. A Bíblia não ignora sistemas injustos, mas sempre começa a transformação no olhar de quem lê. Antes de mudar o mundo, ela convida você a não se tornar semelhante a ele. Volte seus olhos agora para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. Leia comigo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Repare, a luz não discute com a escuridão. Ela apenas permanece. Quando você compara isso com o cenário atual, algo se reorganiza dentro de você. Talvez dignidade humana seja isso. Não negar a existência das trevas, mas recusar-se a agir como se elas fossem tudo o que existe. Guarde mais uma pergunta no coração enquanto caminhamos. Quando tudo ao redor parece empurrar você para a indiferença, de que forma suas escolhas diárias podem continuar afirmando o valor da vida, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias? Caminhe comigo mais um pouco. Quando a violência se prolonga, algo sutil acontece dentro das pessoas. O coração começa a se proteger, endurecendo. Observe este detalhe. Comigo não é apenas o corpo que tenta sobreviver. É a sensibilidade que corre o risco de se fechar. E quando isso acontece, a dignidade não é negada abertamente. Ela é tratada como algo distante, abstrato, quase irrelevante. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33. Leia com atenção a descrição do samaritano, que viu e compadeceu. Se pare nessa palavra, viu? Muitos passam pelo mesmo caminho, mas poucos realmente veem. Em contextos de violência, ver se torna um ato corajoso. Repare como a compaixão nasce antes da ação. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Não foi a segurança da estrada que moveu aquele homem, mas a dignidade daquele que estava caído. Quando você compara essa cena com o mundo de hoje, talvez perceba algo desconfortável. Quantas vezes a pressa, o medo ou o excesso de informações fazem você atravessar o caminho sem olhar para quem sofre? Não digo isso para gerar culpa, mas para despertar consciência. A violência coletiva costuma se alimentar da indiferença individual. Volte seus olhos agora para o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 7. Leia comigo. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres desabrigados, vestir o nu quando o vires. Observe como o texto não pergunta se o contexto é favorável. Ele apenas pergunta se você viu. A dignidade humana começa a ser restaurada quando alguém decide não desviar o olhar. Talvez você pense que gestos assim parecem pequenos, diante de crises grandes. Observe este detalhe. A Bíblia nunca mede o valor de um ato pelo seu alcance, mas pela fidelidade ao amor. Em tempos de violência, o mundo valoriza força e controle. A Escritura insiste em presença e cuidado. Leia comigo agora o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Note que não está escrito os que vencem, nem os que dominam, mas os que constroem paz. Poucos percebem que fazer a paz começa dentro, na forma como você reage. Quando o medo tenta governar suas escolhas, enquanto você reflete, permita que uma pergunta se forme suavemente. Quando a violência tenta ensinar você a se fechar, de que maneira o amor pode ensinar você a permanecer aberto, sem negar a dor, mas sem permitir que ela defina quem você é? Permaneça comigo mais um pouco, porque há algo ainda mais profundo a ser observado. Quando a violência se torna frequente, ela não apenas fere corpos, ela tenta reescrever a memória das pessoas. Observe este detalhe. Comigo, pouco a pouco, o sofrimento constante pode fazer você acreditar que a dignidade humana é frágil demais para resistir. Mas será que é isso mesmo que as Escrituras revelam? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 10. Leia lentamente. A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Repare o sangue. Não é descrito como silêncio, mas como voz.
Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. A violência tenta apagar histórias, mas a Escritura insiste em lembrá-las. O clamor não é vingança, é memória. É o lembrete de que cada vida tem peso, nome e valor. Quando você olha para contextos marcados por mortes repetidas, notícias rápidas e estatísticas frias, pergunte-se: o que acontece quando a dor deixa de clamar e passa apenas a ser contabilizada? Compare isso com o texto. A Bíblia não permite que o sofrimento seja tratado como ruído de fundo. Ela chama você a ouvir. Volte seus olhos agora para Lamentações, capítulo 3, versículo 31. Leia comigo. O Senhor não rejeita para sempre. Observe como essa frase não nega o sofrimento, mas recusa o abandono definitivo. Em tempos de violência, muitos concluem que Deus se afastou. Talvez a Escritura esteja convidando você a outra leitura, onde Deus permanece justamente onde a dor parece mais esquecida. Leia também o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Note a proximidade. Não é distância, não é indiferença. Existe algo aqui que transforma a maneira de olhar para o mundo. Se Deus se aproxima dos feridos, então a dignidade não é perdida na quebra, ela é visitada ali. Observe este detalhe comigo. A Bíblia não romantiza o sofrimento, mas também não o considera inútil. Ela o trata como um lugar onde o valor humano ainda é reconhecido, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Em tempos de violência, isso muda. A pergunta não é apenas como acabar com a dor, mas como atravessá-la sem perder o amor. Enquanto você guarda essas palavras, deixe que uma nova reflexão se forme dentro de você. Quando a violência tenta apagar memórias e reduzir vidas a números, de que forma você pode continuar escutando o clamor silencioso da dignidade humana, mesmo quando poucos parecem ouvir? Fique comigo até o silêncio se acomodar dentro de você. Há um último detalhe que desejo observar ao seu lado. Quando a violência insiste, muitos acreditam que preservar a dignidade humana é responsabilidade distante, grande demais, pesada demais. Mas repare comigo, a Escritura frequentemente desloca essa responsabilidade para o lugar mais próximo, o coração que decide como responder ao que vê. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Leia com atenção: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Observe que não é um amor abstrato, é comparativo, relacional, encarnado. Poucos percebem que esse chamado surge em um contexto de traição, medo e incerteza. Mesmo ali, o amor não é suspenso. Ele se torna ainda mais necessário. Quando você compara isso com tempos de violência, algo se revela. Amar não é negar a realidade, é escolher não reproduzi-la. A dignidade humana se preserva quando você se recusa a tratar o outro apenas como ameaça, estatística ou obstáculo. Observe este detalhe comigo. O amor nas Escrituras nunca é ingênuo, mas também nunca é violento. Volte seus olhos agora para a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Leia devagar. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Repare que o texto não promete que o bem eliminará imediatamente o mal. Ele apenas afirma que você não precisa se tornar semelhante a ele. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Em tempos sombrios, a maior perda não é a segurança, mas a identidade. Talvez você não possa mudar contextos inteiros, decisões políticas ou estruturas complexas, mas observe comigo. A Bíblia nunca pediu que você carregasse o mundo sozinho. Ela convida você a cuidar do espaço que lhe foi confiado, seus gestos, suas palavras, seu olhar. É assim que a dignidade continua respirando, mesmo cercada por violência. Antes de nos despedirmos, deixo-lhe um convite suave. Se esta reflexão tocou algo em você, compartilhe nos comentários como essas palavras dialogam com o que você tem observado ao seu redor. Às vezes, nomear o que sentimos já é um ato de cuidado. Agora torne a pergunta que caminhou conosco desde o início.
em dias em que a violência tenta definir o valor da vida, onde você escolhe firmar o seu olhar? Talvez ao responder isso em silêncio, você descubra que a dignidade humana não desapareceu. Ela ainda espera ser reconhecida, protegida e vivida, um coração de cada vez.